Bom dia, oitavo ano, tudo bem? A gente vai fazer uma revisão bem rapidinha do conteúdo do capítulo 1 e 2 para vocês. Foi colocado as questões para vocês responderem no site da escola, né, como revisão. Então, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas e aí vocês vão estudar para avaliação. As características do ser humano. Então, nós vimos que o ser humano, ele apresenta uma série de características que possibilitaram o desenvolvimento dele no planeta. Então, quando nós falamos sobre essas características, nós vamos falar sobre ser bípede, né? Encéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e a postura ereta. No caderno, nós comentamos a respeito dessas características e da sua importância. E para ficar um pouquinho mais fácil, nós assistimos aquele documentário Ilha das Flores, que vocês podem assistir novamente, que demonstra, né, como que a espécie humana fala, que apresenta um encéfalo desenvolvido, e ainda nós vemos uma série de coisas que são tristes, que são degradantes para a espécie humana, mas que realmente acontecem no planeta. Através do desenvolvimento do homem, nós vimos que nós somos classificados nos níveis de organização dos seres vivos. Então, nós temos os átomos, né, que existem no planeta. Esses átomos, eles vão se combinar formando as moléculas. Nós vamos ter a junção dessas moléculas formando estruturas principais dentro da célula. E no nosso caso, a célula é pluricelular, o nosso organismo. Nós somos organismos eucariontes, onde então o nosso núcleo é organizado e protegido por uma membrana nuclear. A união dessas células ou o conjunto dessas células forma os tecidos. Os tecidos vão formar os órgãos, sistemas, e o conjunto desse sistema forma o organismo como um todo. Sobre o esquema da célula animal, vamos relembrar que as células animais apresentam membrana plasmática, que tem a função de permeabilidade seletiva. Nós temos um núcleo que comanda todas as ações da célula e nós temos o citoplasma, aonde estão as organelas. No quadro do lado, nós temos então essas organelas e as suas funções. Então, cada organela é responsável por um processo vital dentro dessa célula animal e o funcionamento dela vai ser diretamente ligado a essas estruturas. Sobre alguns processos que acontecem no nosso corpo, nós vimos sobre mitose e meiose, fizemos a diferenciação desses dois processos, né? Lembrando que a mitose é o processo de divisão celular, onde nós aumentamos o número de células no nosso organismo. A meiose também é um processo celular onde as nossas estruturas, espermatozoide e óvulo, apresentam a metade do número de cromossomos, né? Que a espécie humana apresenta 46, óvulo e espermatozoide, pelo processo de meiose, 23 pares. O DNA é responsável pela característica dos seres vivos, é responsável então passar de geração para geração essas características. Ali nós temos uma figura em que nós vamos aprender ainda sobre as bases que formam o DNA. Permeabilidade seletiva é um processo realizado pela membrana celular. Ela é responsável então por deixar entrar na célula tanto a quantidade de água necessária, alimentos necessários, fazer o processo de excreção celular para que cada célula do nosso corpo possa trabalhar da melhor maneira possível. Um dos últimos conteúdos que nós vimos também são sobre os tipos de tecidos do corpo. Esses tecidos eles estão classificados em tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é subdividido, o tecido muscular e o tecido nervoso. No caderno vocês fizeram tabela comparativa em relação às características de cada tecido e em relação às suas funções.
Nesse ano, né, nós vamos estudar cada tecido, cada característica principal e demonstrar a importância desses tecidos trabalharem em conjunto para que o nosso organismo possa então sobreviver de maneira sadia no ambiente.